questão, a senhora usou um conceito, alguns conceitos que eu acho que são interessantes, são conceitos mais recentes usados, como, eu insisto, retomada dos territórios. Porque se for levar o estrito senso retomada dos territórios, o Tibiriçá tinha uma aldeia aqui no Largo, eu vou usar, não sei se a expressão, a senhora gosta da expressão aldeia, que tribo a senhora prefere substituir por povos, né? Ele tinha uma aldeia no Largo São Bento, aqui, eu falei isso, tem inclusive... Então nós vamos retomar o Largo São Bento, quer dizer, eu queria insistir nessa questão da retomada dos territórios, porque isso está vinculado a uma questão chave, que é a questão da mineração, que é tão importante para o país. Tem territórios em que ocorre mineração com apoio de comunidades indígenas de forma clandestina. Tem líderes indígenas, deixa eu citar um chamado Paulinho Paiacã, foi muito famoso, um estupro, que ele fez uma coisa bárbara, tal... e foi condenado a uma pena leve de prisão, inclusive. Então, que também não foi provado, né? Que também não foi provado, não foi? Também não foi provado. Teve sim a denúncia, né? Mas todo mundo sabe lá. Depois saiu rapidamente, como todos os que têm alguma costa quente, para usar uma expressão muito popular. Quem tem as costas quentes. Gente, quem que tem costa quente? Indígena tem costa quente? Teve. Você acha que indígena tem costa quente no Brasil? Tão violento que foi, que ainda é com nossos povos. Você quer dizer quem tem costa quente? Olha, vamos perguntar para a senhora usa a expressão povos. Não existe um povo só, que é o povo brasileiro? A senhora acha que o Brasil é uma somatória de povos? Então existe povos A, B, C, D, assim por diante, ou existe uma categoria que é povo brasileiro? Você não considera a presença dos povos indígenas, Vila? Você, professor, existe a diversidade de povos, claro você não considera, não, eu não acredito. Tem de origem italiana, tem de origem espanhola, tem de origem indígena. É impossível de acreditar. O povo Olha brasileiro. Só, nós aqui no Brasil, nós somos 305 povos diferentes. Hoje que existe. Sabe quantos eram em 1500 na invasão europeia? Assim, invasão. Quer dizer, isso é invasão, não brigavam entre si, não porque a gente morava aqui, a gente já existia aqui e éramos mais de 5 mil povos, mais de 5 mil, nós éramos mais de 5 milhões. E sabe quem foi que matou e acabou e exterminou os povos? A invasão europeia, que foi matando, exterminando os povos para dar espaço para o bendito progresso, né? Para o desenvolvimento econômico. Não havia guerra entre as etnias. Não existia essa matança que é entre os povos, Meu né? Deus, não entre existia os as povos. Comunidades em coxa, todo mundo... havia tanto no México, o Cortés conquista o México. Não, vamos voltar para cá, para o Brasil ainda, como foi a sua pergunta, né? Meu Deus. Olha, eram 5 mil povos, nós éramos 5 milhões, hoje nós somos 305, e tu sabe quantas línguas indígenas tem no Brasil? Você sabe? Não, você sabe quantas? 274 línguas faladas diferentes, e isso comprovado, está registrado, né? A estimativa 274 línguas. Não, gente. É uma estimativa, não há um dado, não é estimativa. Qual é a fonte histórica? O IBGE está mentindo? Não, mas a fonte... O IBGE está mentindo? 5 milhões em 1500. Como é possível Não, a estimativa tinha até mais, sabe? A própria arqueologia diz que aqui tinha presença indígena há mais de 15 mil anos antes de 1500. A arqueologia também está com a estimativa errada. Não, mas acha? Isso tem. Agora precisa saber quais esses indígenas sabe, que levam o que eu acho? Eu acho que sim, o Brasil tinha que respeitar, sabe? Nós indígenas somos a maior riqueza que o Brasil poderia valorizar. Essa diversidade étnica, de cultura, sabe? É uma riqueza. O próprio meio ambiente hoje, quando você pega todas as terras públicas do país, comprovadamente as terras indígenas são as mais preservadas. 13% do território? Não é um país no mundo que tem 13% da extensão. Vamos falar da importância? Claro. Das terras indígenas, da demarcação dessas terras, sabe? A gente faz essa luta todo dia e o benefício não é só para nós não, sabe? O mundo inteiro está falando hoje de aquecimento global, procurando estratégias, os governos se unem todos os anos. Quer dizer, não se une, mas se junta, pelo menos, né? Para discutir estratégias de reduzir os efeitos das mudanças climáticas e acabar o aquecimento global. Esse estudo comprovou já que os territórios indígenas são os mais preservados, né? E é o que mais traz o equilíbrio climático, porque a discussão hoje também é o clima, né? Como é que faz para poder mudar aí as posturas e equilibrar o clima? Os territórios indígenas são os que maiores colaboram para isso, né? Para poder a gente reduzir os efeitos das mudanças climáticas que aí hoje tem secas severas, enchentes absurdas, né? Em vários outros lugares, furacões, o degelo que está aí aumentando lá no Ártico e está vindo para cá. Como que vai ficar essas pessoas? Então, comprovadamente, o último acordo de Paris, que foi em 2015, na Conferência das Partes, está lá escrito que tem que considerar o conhecimento científico
com o conhecimento tradicional dos povos indígenas para a gente garantir o equilíbrio, sabe? Mas e áreas aqui que no já... Brasil, só um pouquinho, Denise, né? E aqui no Brasil, sim, é registrado 305 povos, 274 línguas, povos que têm culturas, rituais, jeito diferente de viver, sabe? E pra gente poder manter essa nossa identidade, nós temos que ter a garantia do território, sabe? E o Brasil precisava considerar isso. Não é suficiente? E ainda falta para 800 mil pessoas. 13% do território nacional, que 96,3%, 97,3%, aliás, estão na Amazônia, né? Então nós temos um passivo ainda, né, de 2% só do demandado, né, de territórios indígenas na região do país. Você acha justo a gente ter indígenas que moram hoje na beira da estrada porque não tem um lugar, um território, uma aldeia para ele morar? Você acha justo? Acho que é justo. Você acompanha o Mato Grosso do Sul? Sim, os conflitos diários que tem lá, os indígenas moram lá debaixo de lona, na beira da estrada, porque não tem o seu território lá para morar, sabe? Então, o uso da terra tá errado, sabe? Tá centralizado na mão de poucas pessoas, principalmente na mão do agronegócio, né? Na mão dos fazendeiros, então, sabe? Mas o que aconteceu, por não exemplo, é em relação esse genocídio que continua acontecendo com povos agora, indígenas. Em relação à reserva Raposa do Sul. É uma dança coletiva. Genocídio com os povos indígenas. Genocídio, mas que negação do direito de território, as mortes. Mas no ano passado, olha só. Um projeto de extinção de uma raça. Olha grosso só. modo, seria um genocídio. No Brasil aqui, sinceramente, que há uma decisão política de não demarcar esses territórios indígenas. E quando você nega o direito territorial, você tá condenando uma população inteira ao extermínio.